A Infância do Menino Jesus, capítulo 48. Subtítulo: Jesus ensina a obediência. Dentro em pouco, o de jejum estava pronto, pois consistia somente de leite fresco, temperado com mel, tomilho e pão. Maria, pessoalmente, o serviu e convidou José, os 5 filhos, como também os 3 sacerdotes. José apresentou-se imediatamente com a criancinha nos braços. Passou a mesma para Maria e sentou-se à mesa. Em seguida entoou um hino ao Senhor e, quando terminou, perguntou, como de hábito, se todos se haviam lavado. Maria, os 5 filhos e a criancinha responderam: sim, estamos todos limpos. Prosseguiu José: então podeis comer. Podeis começar a comer, né? E, dirigindo-se aos sacerdotes, falou: qual é a vossa situação? Também já vos lavastes? Os 3 retrucaram: não é hábito em nosso meio de lavar-se com água pela manhã, mas sim à noite. De manhã embalsamamo-nos com azeite, a fim de nos defendermos contra o calor do dia. Disse José: isto pode ser bom, e caso eu estivesse em vossa casa, faria o mesmo. Como viveis agora em minha casa, observar os meus hábitos, melhores que os vossos. Os sacerdotes então pediram para serem poupados disto, e José quis dispensá-lo da higiene. A criancinha, quer dizer, o menino Jesus, porém disse: em verdade, cada bocado se transformará em pedra no estômago deles, caso não se lavarem com água antes de participar da mesa onde me encontro. Estas palavras quebraram o hábito dos 3 sacerdotes, que pediram água e se lavaram. Em seguida, José os convidou à mesa, mas os sacerdotes se recusaram, pois estavam com receio da criança. Esta, porém, disse: se vos recusardes de sentar à mesa e tomar conosco a refeição abençoada, morrereis. Imediatamente os sacerdotes se sentaram e comeram. Começaram com grande medo da criança, né? Terminada a refeição, José levantou-se de novo, agradecendo a Deus. Os sacerdotes então perguntaram: a que Deus agradeces? Não é esta criança o primeiro e verdadeiro Deus? Como podes ainda pensar em outro? Esta pergunta muito o surpreendeu, não sabendo o que responder, mas a criancinha disse: José, não te preocupes em vão, pois se cumprirá o que eles disseram. Por ora não te inquietes, porquanto estás realmente orando a um só Deus e Pai. O amor como verdadeira oração para Deus. José beijou a criancinha e disse: de fato, se não estivesse em ti o coração do Pai, nunca procurarias tais palavras. Onde nesta terra existe uma criança de tua idade capaz de proferir palavras que jamais um sábio pronunciou? Por isso, diz-me, se devo te adorar na íntegra como meu Deus e Senhor. Esta pergunta de José surpreendeu a todos. Ela, com um sorriso meigo, disse a José: sabe, José, como deve o homem orar a Deus? Não o sabes perfeitamente, pois isto te digo: em espírito e verdade deve o homem orar a Deus, e não com os lábios, como o fazem os filhos do mundo, que pensam servir Deus se por certo tempo movimentaram os mesmos, os lábios, né? Se queres orar em espírito e verdade, ama a Deus no teu coração e faz o bem a todos, amigos e inimigos, que tua prece será justa diante de Deus. Alguém movimentando os lábios em certas horas, e nesse percurso também pensa em vários assuntos,
mundanos de maior interesse do que Deus mesmo. Diz-me, seria isto uma prece? Em verdade, milhares de tais preces serão ouvidas por Deus da mesma maneira que a voz de quem grita será ouvida por uma pedra. Olha a importância de viver em oração perene com o espírito, com a mente, né, integrada nas leis divinas. Né? Que esse negócio de ficar falando palavras ao vento, né? Porque a mente pode estar em outro lugar. Então, se oras a Deus por amor, não precisa perguntar-me se me deves adorar como Deus Santíssimo e Pai. Quem desta maneira ora a Deus, está igualmente orando a mim, pois o Pai e eu somos um, amor e um coração. Essas palavras transmitiram a todos o mais puro entendimento, percebendo porque Jesus deveria ser chamado um filho de Deus. O peito de José encheu-se na mais pura felicidade celestial e Maria também se deslumbrou com a criança, guardando todas essas palavras em seu coração, no que os filhos de José a acompanharam. Os 3 sacerdotes, porém, disseram a José: muito nobre sábio de todos os tempos, queríamos falar contigo particularmente. Umas poucas palavras no monte onde ontem à noite oraste de maneira tão comovente e edificante a teu Deus, junto com teus filhos. Imediatamente a criança interferiu, dizendo: pensais que as minhas orelhas sejam curtas demais para não alcançar vossa boca na colina? Como estáis errados? Pois o meu ouvido alcança a mesma distância que as minhas mãos. Por isso, falai diante de mim. Então encerra aqui o capítulo 48.